Olá, está no ar o 3 a 1. O nosso convidado de hoje é o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Participam dessa nossa conversa a jornalista Eliane Cantanhede, colunista da Folha de São Paulo, e o jornalista Raymond Collett, que é o chefe do escritório da Reuters aqui no Brasil. Nosso assunto é abrangente, nós vamos tratar da discriminação aos brasileiros no exterior, dessa onda de protecionismo que começa por causa da crise internacional, das relações do Brasil com a América Latina, com os Estados Unidos, com a Europa e o mundo. Paulista da cidade de Santos, o chanceler Celso Amorim foi diretor da Embrafilme durante a presidência do general Figueiredo. Nos anos 80, se filiou ao PMDB. Liderou o Itamaraty em 2 momentos. Em 1994, foi ministro das Relações Exteriores do governo Itamar Franco e voltou ao cargo em 2003 com o presidente Lula. Divide com o assessor especial Marco Aurélio Garcia a interlocução com os vizinhos da América do Sul. Na virada do ano, enfrentou o anúncio do presidente do Equador, Rafael Correa, de suspender o pagamento ao BNDES de uma dívida para a construção de uma usina hidrelétrica. O desentendimento diplomático foi resolvido e a parcela paga. Na Bolívia, Evo Morales estatizou 2 refinarias da Petrobras. Na Colômbia, o governo brasileiro ajudou no resgate de reféns das Farc. A Argentina, desde o agravamento da crise financeira internacional, dificulta a entrada de produtos brasileiros. Celso Amorim promoveu viagens do presidente Lula a vários países da África e do Oriente Médio para estimular as trocas comerciais. Quando o Congresso dos Estados Unidos votou o pacote de Barack Obama para socorrer a economia, Celso Amorim criticou a proposta de protecionismo, que impõe barreira para a entrada de produtos estrangeiros como forma de privilegiar a indústria local. Na última semana, cobrou das autoridades suíças rigor na investigação do suposto ataque à brasileira Paula Oliveira. A advogada diz que perdeu os filhos gêmeos. A polícia desconfia de autoflagelação. Na Europa, também enfrentou a guerra dos deportados. Precisou negociar com o governo espanhol, depois de inúmeras denúncias de maus tratos contra brasileiros. Nas últimas semanas, teve que lidar com uma onda de protestos da Itália, depois que o ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu asilo político a Cesare Battisti. Para o governo italiano, ele cometeu crime comum de assassinato. Para o Brasil, foi crime político. Ministro, com essa crise internacional, principalmente na Europa, a recessão na Europa, a situação dos brasileiros que vivem na Europa tende a se complicar. Nós estamos tendo muitos casos complicados. Agora esse da Paula Oliveira, situação de gente que já foi assassinada em circunstâncias muito estranhas. Esses casos tendem a aumentar. O Itamaraty tem uma política para enfrentar essa situação? Bom, o Itamaraty... prazer estar com vocês aqui. Agora, obviamente, o Itamaraty tem uma política de proteger, de dar atenção aos brasileiros, né, como, aliás, os exemplos aí que vocês mostraram, de certa maneira, ilustram. Agora, evidentemente que épocas de crise são épocas também que se criam climas psicológicos não muito favoráveis. Eu acho que incumbe aos governos, não só o brasileiro, mas os governos de outros países, não contribuir para esse clima. Naturalmente, quando há uma situação ruim, sempre se busca um bode expiatório. E o bode expiatório, muitas vezes, pode ser o imigrante. Não é bom. Nesse caso da Paula Oliveira aí, não houve um excesso de emoção de ambas as partes? Tanto do governo brasileiro como das autoridades suíças? Em que situação está? Olha, eu acho que não. Eu acho que a obrigação do governo brasileiro é zelar pelos seus cidadãos. E o que nós pedimos ao governo suíço, que, aliás, foi feito, diga-se de passagem, é uma coisa perfeitamente razoável, que haja, que houvesse, que haja uma investigação a fundo, né? Havia indícios bastante claros de xenofobia, eles tinham que ser examinados. Se de fato foi, não foi, isso é uma outra questão. Agora, eu acho que o que foi pedido, e nós mantivemos contato com o governo suíço, aliás, o próprio gabinete da ministra suíça, com quem eu tenho relações muito boas, uma pessoa, aliás, muito firme na defesa dos direitos humanos, fez um pronunciamento muito firme na reunião do Conselho de Direitos Humanos há pouco,
O gabinete dela manteve contato com o meu gabinete o tempo todo. Quer dizer, essa ideia de que está havendo um conflito das autoridades não existe. Agora, ministro, se ficar caracterizado um problema psicológico grave dessa moça, o governo brasileiro pode ter algum tipo de atuação para que ela não seja processada, eventualmente até presa na Suíça? Olha, nós temos que dar proteção e, evidentemente, que nós não podemos mudar as leis dos países. Mas eu acho que se essa situação se confirmar da maneira que você está dizendo, é natural que a gente dê uma proteção e que apele também para o sentido humanitário do governo suíço, porque há uma diferença muito grande em quem faz algo por um objetivo qualquer de escandalizar ou de criar um problema, ou quem faz, eu não estou afirmando nada nesse momento, porque eu não tenho elementos, mas quem faz isso porque teve um problema psicológico, um desequilíbrio, e não teve nenhuma outra intenção de ganho ou de difamação. Agora, por que foi tão fácil, não só para o governo, mas também para a imprensa, para os colunistas, comprarem desde o primeiro minuto a questão da xenofobia? Quer dizer, por quê? O que está acontecendo nesse nosso mundo em crise, em que Reino Unido já tem gente na rua contra italianos, contra portugueses? Quer dizer, se já está contra italianos e portugueses, imaginamos o que vai ser em relação à África, Ásia e Brasil. O que aconteceu? Bem, talvez os italianos e os portugueses tenham uma competição mais direta nos trabalhos, nos empregos que os ingleses estão preocupados no momento. Mas, bom, você mesmo está dando a explicação. Na realidade, o fato em si que ocorreu pode ter outras explicações, pode ter havido... eu acho que certamente não houve um intento de maneira nenhuma deliberado da moça de mentir. Isso certamente não houve. Agora, que há um clima de xenofobia, eu não diria só na Suíça, em vários países, existe. Isso é um fato real. Não digo que ele seja lastrado por toda a sociedade, são setores, podem ser setores pequenos, mas esses climas podem até gerar também percepções persecutórias por parte de certas pessoas. Ministro, se for comprovado que realmente não teve um ataque xenofóbico nesse caso, isso poderia danificar a imagem do Brasil na Europa e ir em contra do trabalho justamente contra a xenofobia na Europa, que o Brasil também participou nisso? Não, olha, veja, isso aqui primeiro que é uma reação aqui foi uma reação da mídia, mas eu não critico a mídia por isso não, porque foi uma reação espontânea em relação a um fato que tinha, digamos, uma grande verossimilhança, não é? Há muitos, ninguém ignora que na Europa há muitos partidos, inclusive alguns de extrema-direita, que defendem a expulsão de estrangeiros, né, que tomam atitudes em função lá dos problemas deles, eu não vou discutir o mérito, nem quero me meter na política interna de cada país, que tem essa natureza. Então, a explicação, se ela não era verdadeira, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser vista, ela era plausível. Então, a reação também se baseou em algo que era plausível. Episódios. Nós temos, mas sempre com cuidado. Eu sempre tive cuidado, não quero dizer, eu sempre tive cuidado de dizer que o que nós queríamos do governo suíço, quando as pessoas perguntaram se nós íamos protestar, ou se nós íamos tomar, erradamente disseram que nós íamos já tomar iniciativas junto à Comissão de Direitos Humanos, dentro de denúncia, o que nós sempre pedimos foi apuração. Ministro, nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse problema dos brasileiros na Europa, que são discriminados. Eu gostaria de saber por que os brasileiros são tão discriminados na Espanha. Bem, eu acho que, evidentemente, que as correntes migratórias sempre geram preconceitos, sempre geram reações. Isso não é uma justificativa. Isso ocorre na Espanha, pode ocorrer em outro país. Mas é algo que nós, evidentemente, que fomos um país que acolhemos tantos estrangeiros que hoje fazem parte da nossa nacionalidade, cujos filhos, os descendentes, quando não eles próprios, fazem parte da nossa nacionalidade, nós sempre procuramos mostrar que esse não é o melhor comportamento. Agora, são comportamentos psicológicos que, no momento de crise, infelizmente, tendem a se agravar.